Então, gente, aqui não tem mistério. Aí, quando eu termino essas carreirinhas, eu dou uma puxadinha, tem que dar uma ajeitada, elas vão ficar encolhidas. Ó, você lembra a parte que a gente fez 2 pontos em cada um, inflou? Ele fica um buraquinho maior, mas não tá errado. Depois ela vai assentar, olha, não aparece nada. Quer dizer, aparece. Se você for olhar, a gente que é crocheteira, a gente sabe. Ele fica um pouquinho a mais aberto. Mas ele não vai aparecer, não vai fazer diferença no nosso crochê depois. Certo? Então, aqui, ó, eu só vim dar essa dica para ensinar vocês que tem que dar e modelando o seu crochê. Você vai dando uma modelada nele, ó. Os bracinhos, vocês viram que eu não pus enchimento. Eu pus o arame. O arame não precisa ser preso em nada, porque ele não vai sair dali do lugar, ó. Ele não sai dali do lugar. Ele vai encaixar aqui depois, vai ter aquela cola, então ela vai ficar ali, não vai sair do lugar, não tem problema nenhum. E já volto para a colocação dos olhos. Veja como é que ele fica. Então, você precisa dar uma caprichada, assim, dar uma ajeitada no seu crochê, porque ele tá aumentando, e ao mesmo tempo que tá aumentando, ele fica meio que engruvinhado. Então, vai ajeitando o seu crochê, ele vai crescendo conforme a cabeça ali, para chegar até o fim. Vai marcando, continua tudo igual. Veja a marcação como veio. Viu como foi importante a gente marcar aquele meio? Porque aquele meio ali embaixo, ele se tornou esse meio daqui, que depois você vai entender com a saia. E ele se tornou aqui na cabeça. Ele não ficou bem no meio, mas não tem problema, porque a cabeça não vai ter divisória na cabeça e depois vem um cabelo por cima, que vai ficar tudo escondido. Outra dica boa, eu enchi um pouco quando tava lá naquela parte. Agora, quando tá nessa parte aqui, também fica mais fácil de encher. Você veja como fica mais fácil de encher. Você já tem uma base para você pôr. Lá, quando tá com aquele buraquinho pequenininho, você não tem muito espaço para você segurar e você colocar o enchimento. Então, agora você já tem uma base para você segurar. Você pode usar até essa cola quente mesmo para segurar. Eu gosto de pegar esse emborrachado também para colocar ele lá dentro. E também dá para deixar ele já com um pouco da espuma em volta dele. Do enchimento em volta dele. Então, você termina de encher, deixa um pouco de espuma em volta, porque daí ele vai ficar fofinho tudo por dentro. E depois eu ainda encho mais um pouquinho pelas laterais. Mais uma dica aí pra vocês. Eu gosto de bem cheinho. Isso também vai de gosto, na verdade. Eu gosto bem cheinho porque essa fibra, ela vai se assentando depois. Então, eu deixo bem cheinho. Quando eu aperto, assim, que eu sinto que faz pressão, que tá durinho, sabe? Senão ele fica muito molinho, mas vai do gosto de vocês. Agora, os olhos. Então, eu tenho esses olhos com travo aqui. Essa vai ser um cabelo castanho, então, o olho eu pus castanho também. Aí, eu conto de baixo para cima aqui do pescoço, entre a 10 e a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 10 e a 11. Vou pôr aqui em qualquer um buraco, que depois eu vou recontando. E entre eles, 6 pontos baixos. Então, eu não conto esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conto esse, então, fica aqui. Entre eles tem que ter 6. Aí, eu acho que ficou o olhinho um pouco pra lá, né? Eu acho que é um pra cá, ó. Um pra cá, se eu pulei um pra lá, é um pra cá também. Entre eles. E daí, tem uma dica que as meninas ensinaram nesses vídeos, que é você levantar assim e ver se ele tá na direção correta. Então, aparentemente, tá na direção correta agora. Aí, você coloca o olho. Mede de novo, observa bem antes, porque ele é com pressão, você não consegue tirar depois, né? Vamos ver assim, se eu consigo explicar melhor pra vocês, ó, tá vendo? Assim, na direção, você colocando ele assim, você consegue ver se tá bem na direção certinha, tá vendo? E depois olhando reto também, pra você ver, comparar, compara com outro bichinho que você tenha.
Aí é só fechar e colocar ali a pressão. A boquinha é na 5ª carreira de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Entre os 5 e 6, você mede no meio e coloca 3 pontos baixos entre a parte de cima da boquinha. As primeiras que eu fiz, eu bordei a boca por fora, mas depois eu achei muito melhor fazer a boca aqui, ó. E quando você borda por fora, você puxa e sai um pouco da fibra para fora. Aqui você tem mais liberdade de você fazer o início dela. Então, aqui você, depois que você introduz a agulha, você já pode tirar. E tem essa liberdade maior de você fazer. Nem tiro o fio do rolo, porque daí eu não tenho tanta perda. Ó. Então, você já tem aqui a direção da boquinha, confere de novo, vê se tá bem no centro, bem na direção que você quer. Eu fiz vermelho, se você quiser fazer rosa, tanto faz. Aí, você vem por aqui, onde você vai fazer a entrada da linha para ela ficar puxadinha. E daí, no mesmo buraco, você entra e sai para fazer o bordado da boca. Tá certo? Não precisa puxar muito. Depois aqui eu corto o fio. Aí eu posso dar um nó por dentro. 2, 3 nós por dentro. E deixo essa sobra de fio aqui, ficou muito, mas quando é menos fio, eu deixo a sobra de fio por dentro. Essa parte tá finalizada. Agora é só você seguir fechando e fazendo o enchimento, enchendo. Enche, faz um pouco, enche, coloca o enchimento e você vai fechar como qualquer círculo. A gente tinha feito até a carreira 13, que era 36 pontos, agora vai ser a carreira 14, 4 pontos baixos e uma diminuição, fazendo 30 pontos na carreira. Na carreira 15, 3 pontos baixos e uma diminuição, com 24 pontos. Termina com 24 pontos. Depois na descrição vai ter essas medidas. Na carreira 16, 2 pontos baixos e uma diminuição, terminando a carreira com 18. Na carreira 17, 1 ponto baixo e uma diminuição, terminando a carreira com 12. E daí 6 diminuições. Nesse ponto já tem que estar bem cheinho para você poder finalizar com as 6 diminuições e fazer aquela costura final que você pega 6 pontos, costura e fecha o círculo mágico invertido. Agora, você vai para a parte de trás do trabalho, fazer a parte da saia. Então, aqui, você começa. Todo o trabalho, ele é feito em crochê circular, certo? Nessa parte aqui, eu não vou fazer circular, porque ele dá diferença na hora de arrematar a sainha. Esse eu vou fazer como carreiras normais, que terminam e começam. Então, um ponto baixo, um ponto baixo para encaixar, uma correntinha para fazer a parte de cima do ponto e outro ponto baixo no mesmo. Então, no primeiro ponto, eu tenho 2 pontos baixos. Agora, você vai fazer um ponto em cada carreira que tem a alcinha própria para ela fazer a basezinha da saia. E quando for fechar, vai fechar em carreiras normais. Então, essa parte, apesar de não ter aumentos, não tem aumentos, é só os 28 pontos baixos mesmo. Ele vai abrindo um pouquinho para fazer a base da blusa. Você finaliza cada carreira como um crochê comum, sem ser o circular. E agora, para finalizar essa última aqui, também eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Como não tem aumentos, o que você pode fazer, pode soltar um pouco o ponto,
pode fazer um ponto soltinho em toda a volta por 3 carreiras. Finaliza aqui. Arremata. Aí você arremata, quando você passar por dentro aqui, você vai passar os fios por dentro, você junta ele lá, arremata, dá um nozinho e coloca os pontos pra dentro. Coloquei os fios aqui por dentro pra vocês verem. Passa o fio pro mesmo buraquinho que estava, dá um nozinho, vai ficar bem arrematado, e passa o fio pra dentro. É isso aqui que eu digo que essas sobras de fio, quando a boneca tá aberta ainda, eu coloco lá dentro para recheio. Agora tem sobra, mas não, já tá fechada a boneca. Então, eu vou guardando e vou recheando a boneca. Enche um pouco mais. Você pode pôr um pouco mais para trás. E um pouco mais pro lado da frente também. Que ele enche um pouquinho, enche aqui a partezinha do ombro. Pra ela ficar bem fofa, bem recheadinha. Quando você... Eu tô sentindo aqui dentro que tem o tubo da cola, sabe? Você empurra até o tubo da cola. E ajeita pra cima, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. E agora fecha com pontinhos. Como ele vem lá de cima, você tem que fechar com um ponto pra baixo. Aí, você vai pro outro lado. Pra ele fazendo a costura, você vai fechando e olhando, ó. E vem para um outro ponto aqui aberto, ó. Depois de costurado, eu passo o fio aqui pra trás. Eu faço isso dos dois lados. Quando você puxa, ele junta. E depois arremata e passa o fio pra dentro. Passa os dois pra um intervalo só. Os dois estão juntos. Amarra e passa tudo pra dentro. A máscara é bem simples. Então, eu faço 9 correntinhas que viram 8 pontos baixos, certo? 8 pontos baixos, uma correntinha para virar, 8 pontos baixos de novo. Segunda carreira, uma correntinha para virar, terceira carreira, 8 pontos baixos de novo. 3 carreiras com 8 pontos baixos. Arruma seu trabalho, estica, o crochê maleável. Agora são 9 correntinhas. Agora, você vai vir aqui no início do trabalho e faz mais 8 pontos baixos. Vai contornar, então, esconde esse fio. Então, 8 pontos baixos, arruma seu trabalho. Agora, 9 correntinhas de novo. E fecha aqui no começo do trabalho, em ponto baixíssimo. Então, aqui tá feita a máscara. Depois, arremata esses pontos por dentro. Coloca esses pontos por dentro e depois, quando for aplicar, aplica antes do cabelo. Vamos prender a máscara aqui. Pode começar meio pelo alto da cabeça. Aí, uma parte lateral, qualquer ponto. Um ponto que vai ficar embaixo do cabelo depois, que vai ficar escondido. Puxa a máscara, segura ela. Veja que ela tá na direção dos olhos ali, né? Ó. Laçou ela. Pega em outro ponto. Pega em outro ponto. Passa pro lado de lá. Aí, claro que você vai sempre ajeitando.
alcança ela, laça a máscara, costura em outro ponto qualquer e sai num ponto próximo lá. Então, nós já temos todas as bases dela costuradas, tá toda presa. Agora você só ajeita, dá uma ajeitadinha, se tiver que dar mais uma puxadinha, mais uma ajustadinha. Tá vendo? São essas sobras de fio, ó, que depois eu ponho dentro do pé. Aqui. Isso tudo pode ir aqui pra dentro e o cabelo vai por cima. Agora o cabelo, você costura no entorno. Eu ponho a parte do arremate para trás, para poder costurar. É uma costura simples. Pode colar também, eu vou colar também. Agora tá costurando, depois eu vou colar também com um palito de dente, eu passo um pouquinho de cola por dentro, então ele fica colado e costurado. Ajeita os olhos para ficar na mesma direção, um olho de cada lado, até o cabelo, ó. Um tanto até o cabelo. Ajeita, costura. Aí, o coque, ele vai aqui em cima, você conta aqui 10 pontos. E daí você faz o coque aqui em cima também. Ou, se você quiser fazer mais alto, eu fiz aqui, ó. E está quase pronta. Depois, você pode fazer um lacinho com 24 correntinhas, 24 pontos meio altos. Aí, fecha e finaliza ele com um botão, com um acessório. Se você quiser fazer um coração de crochê, você faz. Finaliza ele pra... Essa aqui era meio ruiva, essa aqui ela pediu a cor craft. Pediu na linha cor craft. Está quase pronto. Aí temos esse acessório, que é o estetoscópio. Isso aqui eu peguei arame, o mesmo arame que vai dentro do bracinho. Pintei com esmalte cor de prata. E passei nessa base aqui, enrolei o fio em torno. Só, não é crochê, é só passei um pouco de cola, enrolei o fio até aqui. E ele fica pronto essa parte. Depois aqui, eu peguei aquela receita que faz um cordão de crochê e fiz 25 pontos de cordão de crochê. O coraçãozinho, a receita é um anel mágico, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 meio pontos, uma correntinha. Uma correntinha fica aqui no intervalo. Aí, um ponto alto. Outra correntinha, ele já faz a curva e só repete igual. 3 meio pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo para fechar. Fecha tudo, esconde o fio para trás. Esse faz um círculo também simples, um círculo de crochê para fechar atrás e cola para ele ficar os arremates escondidos, tá? Então, ele serve de acessório, de coração, de estetoscópio em formato de coração. Na hora que você põe assim, você pode pôr pro lado do coração, que fica... Na hora que você coloca, pode pôr pro lado do coração, que fica assim, bem bonitinho. E está pronta a nossa enfermeira de amigurumi. Tem outro modelo do estetoscópio, mais do tipo tradicional, que são no anel mágico, 8 meio ponto alto, fecha, e depois faz esse detalhe com 8 pontos baixíssimos para fazer um contorno. Aí atrás também, uma bolinha de crochê. Se você não quiser fazer esse ponto de cordão ou não quiser fazer esse com arame, dá para fazer 20 pontos, 20 correntinhas nessa parte cinza e 30 pontos nessa parte preto. Então, eu vou deixar essa receita na descrição.
Eu assisti 2 ou 3 vídeos de outras crocheteiras fazendo a enfermeira amigurumi, e eu acabei modificando essas receitas, fazendo do meu jeito. Principalmente, a que eu mais me baseei foi a receita da Pretty Crochê, que é uma enfermeira bem parecida com essa, só que ela é muito grande. Eu tinha uma encomenda de mais de 30 bonecas para fazer, então ia ficar muito grande. E eu adaptei e fiz menor. Ela fica com, vamos ver quantos centímetros aqui que ela fica. Ela fica com aproximadamente 20 centímetros de tamanho. Ela fica em pezinha, se você encostar num livro, numa prateleira, ela fica em pezinha. E você pode fazer esse acessório, como eu fiz, tanto no formato mais tradicional, como em coração. Essa parte, se você quiser fazer só em crochê, você pode fazer. Tem receita aí na internet de outra médica, é um casal de médicos, que tem a receita do estetoscópio. Pesquisa casal de médicos em crochê que se encontra. Temos então a receita dessa enfermeira amigurumi. A receita completa vai estar na descrição. E você pode fazer personalizada, com cabelos de cores diferentes, com olhos diferentes. Obrigada por assistir esse vídeo.